A paz do Senhor. Hoje a palavra está na Epístola de Romanos, capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel, é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas no teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Hoje o Senhor quer nos ensinar com essa palavra alguns pontos importantes para despertar a nossa fé e nos guiar nesse dia novo, nesse novo dia, nesse novo amanhecer, nesse dia que vamos caminhar, que vamos andar, que vamos viver esse dia. Como está escrito aqui, ó. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Esse é o primeiro ponto. O que é isso? Muitas das vezes, quem aceitou Jesus Cristo na sua vida como Salvador, quem desceu nas águas do batismo, está tanto tempo na igreja, o próprio conhecimento que ela tem acumulado dentro dela, o próprio tempo de igreja, está afastando ela da presença do Senhor. Ela já não está mais como é o primeiro amor, ela não está ouvindo mais a palavra para que ela venha assim concordar e viver o que Deus tem reservado para ela. Para você também que não aceitou Jesus na sua vida, que vai de vez em quando na igreja, você só fica ouvindo o que os outros falam, você fica atrás de escândalo. Hoje pela internet você só vê escândalo de pastor, fofoca, intriga, briga, contenda. Você que fica atrás disso, você não conhece a palavra do Senhor, mas você vai na igreja. Você busca a Deus, você louva a Deus, você acredita em Jesus Cristo. Mas é como ele está dizendo aqui, você está indo sem entendimento, você está indo na sua própria justiça, você está procurando estabelecer o seu próprio conhecimento. E aí você não entende porque as coisas acontecem para você e nada dá certo. Quando você pensa que vai, não vai. É por quê? Porque você, além de você estar em cima do muro, olha só a situação que você está vivendo. Além de você estar em cima do muro, no mundo espiritual, você não decide nem ir para um caminho, nem ir para outro. Você ainda não entregou sua vida 100% para Jesus. E o que está acontecendo? O diabo está cada vez mais te aprisionando, colocando medo, colocando dúvida, colocando ansiedade, colocando preocupação, colocando em você, muitas das vezes, o medo. Isso faz com que te enfraqueça a fé. E ali você vai cada vez mais ouvindo o que o diabo quer que você ouve, que
o país está em crise, que você não merece ter o que você tem, que é difícil, que Deus ele já escolheu os seus escolhidos, Jesus Cristo ele está contigo, você está passando por provação, é assim mesmo, todo mundo passa por provação, que Deus é bom, mas também Deus é justo porque você é pecador, você não tem mais jeito, e assim vai. E ali o que acontece nesse meio termo? Quando o diabo coloca essa parte fundamental, essa palavra, quando você está passando por luta, mesmo você estando no pecado, ele fala assim: Deus é bom, mas é justo, porque aí nesse ponto ele faz com que você pense no quê? Que Deus é um Deus distante. Ele não deixa você, o Espírito Santo, dar o entendimento que Deus ele é justo para aqueles que buscam a Ele. Ele está com a mão estendida para te socorrer, porque Ele sabe que você não conhece a verdade em Cristo Jesus. Por mais que você acredite que conhece, mas você não conhece, porque como está dizendo aqui, ó, porque Ele deu testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, ou seja, você conhece, mas não tem entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, ou seja, você está aí no seu próprio entendimento. E isso mais o diabo quer que você tenha. E hoje essa palavra está despertando para que você, eu, nós não viemos a cair na armadilha dos nossos pensamentos, mas que nós viemos sim cada vez mais se humilhar na presença do Senhor. A coisa é lógica, meu irmão, minha irmã, é só parar e pensar. Se hoje você está vivo, você despertou, é sinal que Deus teve misericórdia da sua vida para que hoje, no dia de hoje, você pudesse ter mais um dia, mais uma oportunidade para conhecer a grandeza de Deus e as promessas do Senhor Jesus Cristo se realizando na sua vida. A coisa é lógica, por quê? Porque Deus é dono da vida e da morte. A chave da vida e da morte está na mão do Senhor Jesus Cristo. Se você está vivo, se você tá respirando, não importa se você está doente, não importa se está passando por situação difícil, mas você está respirando. Então a esperança de ver a glória do Senhor Jesus Cristo é grande. Mas para isso é necessário você tomar uma posição, é você tomar uma posição verdadeiramente como cristão, como cristã, e largar tudo e falar: Senhor, eis-me aqui, tem misericórdia de mim, perdoa minha falha, perdoa meu egoísmo, a minha prepotência, eu estou aqui para ouvir a tua palavra, para aprender de ti e praticar a tua palavra, Senhor. Eis-me aqui. Começa a se quebrantar para Deus na tua oração sincera, desabafa, arranca tudo que está dentro do teu coração. Reconheça a tua falha e você vai ver a transformação do Espírito dentro de você. E ele diz mais aqui, ó. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas virá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a justiça, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos Cristo. Ou seja, se você vive pela justiça, você está querendo que Jesus volte, que Jesus venha aparecer novamente, que Jesus não. Se você vive pela lei, você está querendo, você não está acreditando que Jesus Cristo veio na terra para te salvar. Você está acreditando em doutrinas de homem. Quantos hoje estão ali falando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando? E quantos estão esperando a volta de Cristo? O dia do Senhor. Mas se você lê a palavra do Senhor, se você busca entendimento da palavra do Senhor, quando você pede para Deus te dar o entendimento, Senhor, quando é a sua volta, Jesus? Jesus vai falar a primeira coisa no teu coração. Não te preocupes com isso. Te preocupes em te converter, em se converter, em ter uma vida reta, uma vida transformada, uma vida mudada. Porque o dia que Jesus voltar não está escrito. Ninguém sabe.
Nem os anjos sabem, nem Jesus Cristo sabe, como ele relatou para nós. Mas como nós sabemos uma coisa, toda pessoa que morre hoje, Jesus Cristo veio para ela. Agora eu pergunto, e você está preparado? Como que você está a sua vida cristã? Como está a tua comunhão com Cristo? Se hoje você despertou, mas você não sabe como vai ser daqui meia hora, o que está a sua vida? Se preocupe em saber como está a sua vida para transformar e agradar o Senhor. Porque senão você está vivendo na lei, esperando, não, eu confio, eu faço, eu aconteço, eu louvo, eu vou na igreja, tal, como está teu coração? Cadê os frutos de Deus na sua vida? Transformação do Senhor, o fruto do Espírito Santo, cadê? E aí o Senhor quer falar para ti hoje, desperta, seja humilde, entregue a sua vida para o Senhor, hoje é um novo dia, você não sabe viver esse dia. Você não sabe, então viva na dependência de Cristo, se converta. E ele diz mais aqui, ó, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra tem que estar dentro de ti, tem que estar na sua boca. Esse é o cristão verdadeiro, é vivenciar a palavra, é ter um compromisso com o Senhor. Não é que você tem que ter a Bíblia na sua cabeça, não é isso. Mas é que você tem que ter partido com o princípio, ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, ter um compromisso, entregue a sua vida para Deus, suas primícias. Deus tem dado direção para orientar você que acostuma acordar para trabalhar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, acorda uma hora mais cedo, e essa hora mais cedo você está mostrando para Deus o seu interesse de entregar as primícias para Deus. Você não quer saber de nada, você fala, Senhor, eu estou aqui hoje, me mostra, guia como que o Senhor quer fazer da minha vida. Começa a ler a Bíblia. Pega alguns versículos, seja na vida profissional, de prosperidade, seja na vida financeira, seja na vida sentimental, seja na família, seja na saúde, na fé. Pega alguns versículos, marca, e esses versículos você começa a decorar. Isso é a palavra na tua boca. Não é a Bíblia inteira, não. Para com isso, irmão. O que adianta você conhecedor da letra, mas não ter a revelação do Espírito? Não adianta nada. Se você não tiver a revelação do Espírito, você é carne, você é lei, porque você só conhece a Bíblia. Por isso que você vê muitas das vezes muitas pessoas que falam, conhecem a Bíblia, tem aquele curso de teologia, marechal em teologia, tem um conhecimento da letra que eu vou te contar. Você vê que a pessoa é fria, ela não dá os frutos do Espírito Santo. Por quê? Porque não tem a revelação da transformação. Porque Jesus Cristo, ele escolhe quem? Os humildes de coração, para que nele venha dar a sabedoria dele, não a sabedoria humana. Então quebra seu coração, busca no Senhor, viva a palavra do Senhor. Como ele disse aqui, ó, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, a palavra de fé, a certeza. Aí você sabe o que você está lendo, você sabe o que você está fazendo, porque Deus é Deus de transformação e não de confusão, como nós vamos ler aqui. E ele diz mais aqui, ó, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, tá vendo? É escrito. Se você realmente crê em Jesus Cristo, você não vai ser confundido. Então desperta. Não queira você ir com a força do teu braço, do teu entendimento. Não é o tempo de igreja que vai te levar à salvação, mas sim é o tempo de transformação do seu ser segundo a palavra do Senhor. A sua transformação. Você quer ter base? Como é a sua transformação? É o fruto do Espírito. Vai lá em Gálatas 5:22, você vai ver os frutos do Espírito Santo. Ali você vai ter para base como que é uma vida transformada, porque só assim você vai começar a dar os frutos do Senhor. É só assim. Essa transformação que eu e você temos que ter todo dia, toda hora, pensar, agir, não como a carne, mas sim como Cristo agiria. Poxa, será que Deus trataria essa pessoa dessa maneira? Será que Jesus falaria dessa maneira com essa pessoa?
Será que Jesus faria esse negócio? Será que Jesus agiria dessa maneira? É assim. E assim você vai fazendo, assim você vai convivendo, e assim o Espírito Santo vai transformando o teu modo de agir e pensar quando você menos espera. Tudo que você pedir em nome de Jesus vai acontecer o milagre, porque a fé enraizou em você, a certeza e a confiança da palavra. Ele diz mais aqui, ó. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invoca, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você está vendo? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não quer saber se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se a pessoa é inteligente, se a pessoa não tem inteligência. Deus não quer saber, Ele quer saber o coração. Ele conhece você pelo seu coração. Não pela posse, pela sabedoria, ou porque você tem o que você deseja, não. Ou porque você está passando por luta, porque não, é o teu coração. Se você tem um coração sincero, querendo realmente entregar sua vida para o Senhor Jesus Cristo, aí Ele vai fazer sim a glória dele se manifestar no teu poder e vai se fazer conhecido teu. Mas caso você está buscando a Deus por interesse, não faz isso, porque você não vai ver a glória do Senhor na sua vida. Entenda, com Deus não se barganha, não se negocia. Com Deus se entrega de coração e alma com sinceridade para conhecer a Ele. Aí sim você vê a glória dele. E caso contrário, você vai ficar na ilusão. Aí você fica atrás de voto, fazer voto na igreja, campanha para poder querer uma bênção, seja financeira, seja sentimental, seja qual for. Você fica naquela ouvindo, não, eu tenho que trazer dízimo, eu tenho que trazer oferta, eu tenho que fazer voto, tenho que fazer campanha para Deus transformar a minha vida, e você fica nessa escravidão espiritual. E é onde você fica preso nas doutrinas de igreja. Defende placa de igreja como fosse para a sua própria vida. Defende a religião que você está com a sua própria vida. Você esquece do principal, que isso não vai te levar à salvação. Pelo contrário, você corre o risco de te levar você para o inferno, porque o que vai te levar à salvação é um coração puro, sincero, obediente, transformado em Jesus Cristo. Amém? Então pega essa palavra. Medita nessa palavra. Se for possível, se der condições, escuta ela novamente. Acompanha na Bíblia e deixa que o Espírito Santo venha falar mais contigo. Abra seu coração e você vai ver a manifestação e a glória do poder de Jesus Cristo na sua vida. Tenha esse dia abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.